Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Vonzac e esse aqui é o Biologia e Ostentação. Se é a primeira vez que você aparece aqui, seja bem-vindo, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa as notificações no sininho e se liga na videoaula de hoje. Segui, Luno, deixa eu até botar meu óculos aqui, primeiro para tentar esconder a cara de sono que eu tô, porque já é tarde da noite, e segundo porque é uma videoaula e eu me sinto a professora incorporada de fato mesmo quando eu tô de óculos. Gente, finalmente vamos dar início às aulas de Fisiologia Humana, tá? Iremos estudar os sistemas que formam o nosso corpo. E para inaugurar esse tema aqui, vamos começar por onde? Pelo sistema digestório, né, amorzinho? Antes de você assistir essa aula aqui, corre lá para assistir uns 2 vídeos que já são um pouco antigos aqui no canal, que é a Química dos Seres Vivos e... não lembro outro. Mas eu vou deixar aqui no izinho, tá? E também na descrição do vídeo as 2 aulas de bioquímica para vocês terem uma noção mais ou menos dos assuntos introdutórios referentes à aula de hoje. Bem, vamos começar introduzindo aqui, dizendo para que serve o sistema digestório. Antes de mais nada, sistema digestório antigamente se chamava sistema digestivo. Então vocês podem acabar encontrando por esse nome também em alguns livros e em algumas aulas antigas aqui no canal no YouTube. O sistema digestório nada mais é do que uma forma da gente e de qualquer outro ser vivo buscar energia. No nosso caso, o sistema digestório tem a principal função de absorver nutrientes, né, e transformar, quebrar as macromoléculas. Afinal, tu tá comendo o quê? Uma maçã inteira, tu não vai digerir a maçã inteira no teu organismo. Então, o nosso sistema digestório serve pra gente acabar se nutrindo através dessas macromoléculas, quebrando elas em micromoléculas para melhor absorver os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Esses nutrientes vão ser vitaminas, vão ser energia, tudo a nível celular. Por isso que a gente tem que quebrar as macromoléculas em micromoléculas. Como que o organismo vai fazer isso? Vai fazer essa absorção desses nutrientes e transformar isso tudo em energia a nível celular? Existem algumas etapas para que isso aconteça. Eu costumo separar em 4 básicas etapas, que são ingestão daquele alimento, a digestão dele pelos nossos órgãos e glândulas anexas, a absorção e excreção daquilo que a gente não utilizou. Durante esse processo da digestão, vocês vão escutar muito um nome chamado metabolismo. Relaxa que vai ter uma aula explicando só sobre o metabolismo. Mas metabolismo, basicamente, são reações, sucessivas reações químicas que vão acontecer dentro da célula para poder degradar essas macromoléculas em micromoléculas e a gente poder absorver os nutrientes que estão naquele alimento ali. E aí vão existir 2 tipos de metabolismo, o anabolismo e o catabolismo. No anabolismo, a gente vai sintetizar e consumir energia, ou seja, a gente vai estar construindo macromoléculas. Por exemplo, quando você tem uma alimentação rica em proteínas, aqueles caras que estão mega bombados aí, querendo aumentar a sua musculatura, o que vocês fazem? Vocês têm uma ingestão maior de proteína para poder aumentar o seu músculo. Então você está fazendo um anabolismo. No catabolismo acontece o inverso. O que vai acontecer? Você vai estar degradando, você vai estar quebrando, você vai estar liberando energia. E aí então você de fato vai estar o quê? Quebrando as macromoléculas em pequenas moléculazinhas para poder absorver melhor. Por exemplo, a galera que fica em jejum prolongado, sabe? Tá fazendo o quê quando você fica muito tempo em jejum? Você tá fazendo com que o seu organismo quebre as macromoléculas que estão em reserva energética no seu corpo, entendeu? Então quando você fica em jejum, você começa a catabolizar. Então, galera, basicamente é isso, tá? O que tem a ver com metabolismo. A gente vai falar mais detalhado isso numa próxima aula. Agora, eu quero que vocês entendam que a digestão em si tem função principal de, além de fornecer nutrientes pra gente, que a gente precisa, vai fornecer água, alguns íons e as vitaminas
coisas também que estão dentro desses nutrientes necessários para o corpo humano. Galera, deixando claro que essa aula aqui é bem focada para os alunos a partir do 8º ano, quando você estuda sistemas, tá? E aí 8º, 9º ano, ensino médio, só que aqui eu vou dar um resumão da parte fisiológica, ou seja, eu vou falar basicamente as funções dos órgãos que compõem o sistema digestório. Eu não vou entrar no mérito de anatomia, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Vocês também têm que saber sobre o sistema digestório que existem dois tipos de digestões: a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, vocês vão observar os fenômenos físicos que estão acontecendo. Aquilo que vai o quê? Que vai tornar as macromoléculas menores. Por exemplo, a primeira etapa que ocorre os fenômenos físicos é na sua boca. Porque aqui você tem o quê? Os dentes, que vão ajudar o quê? A macerar aquele alimento que você está consumindo. Por que a gente mastiga? Não é só pra gente não engasgar. É também para aumentar a superfície de contato e aqueles nutrientes ali começarem a ser absorvidos o quanto antes. Quando depois desce aqui, né, que a gente já vai falar qual é o percurso que o alimento faz, existe também uns tubos que vão ligar esses órgãos, né? Afinal, um sistema formado por vários órgãos. E aí esse percurso que o alimento corre também é um fenômeno físico. Já a digestão química, que é onde ocorre reações químicas, né, para modificar aquele alimento e poder ter a ocorrência de absorção melhor daqueles nutrientes. Por exemplo, a ação de enzimas, que a gente também vai ver algumas aqui, é um exemplo de digestão química, né, porque aquela enzima ali vai modificar aquele alimento. A gente vai ver que o alimento entra, é um nome, depois quando ele chega no estômago é outro nome. Por quê? Aconteceram modificações, reações químicas para modificarem aquele alimento ali até o finzinho do sistema digestório, que é a defecação, né? A excreção das coisas que a gente não absorveu. Galera, olha só. Os órgãos componentes do sistema digestório são esses aqui, seguindo a ordem até mesmo de direção, né? De sentido quando você se alimenta. A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses são os órgãos. Só que existem alguns outros que a gente chama de glândulas anexas, que vão ajudar também nesse processo digestório. São elas as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, e nós temos a vesícula biliar, que ela está um pouquinho ali perto do fígado e também ajuda nesse processo digestório aí. Ok? Então vamos entender como que acontece o processo de digestão. A gente primeiro vai o quê? Qual é a primeira etapa? Ingerir o alimento. O alimento vai entrar pela boca e aí já vai acontecer o primeiro processo, que são fenômenos físicos, né, de maceração do alimento pelos dentes, né? Então vocês vão ver aí uma fotinho. A nossa boca, ela é composta pelos dentes, pela língua, que além de ajudar a gente na nossa fala, né, a língua também tem um papel muito importante, que é fazer a mistura desse alimento, e um processo chamado deglutição. Ela vai ajudar a empurrar o alimento lá em sentido da faringe, esôfago. Então é na boca que você vai ter o processo de mastigação e de salivação. Tá vendo na fotinho aí também que existem essas glândulas salivares, né, na nossa boca, e não é em vão, né? Ela ajuda a gente a umedecer o alimento e ser mais fácil da gente mastigar, dos dentes poderem quebrar esse alimento, né? E também na hora que ele for passar pela nossa faringe, esôfago, facilitar mais ainda o alimento quando ele está úmido. A gente tem essas glândulas salivares embaixo, aqui perto da língua, a gente tem um pouquinho mais atrás, perto do céu da boca. E existe uma enzima muito importante que está atuando aí nas salivas, que é a amilase salivar, ou ptialina. Ela vai ter um pH neutro, tá? Lá por volta de 7, porque ela vai quebrar aí, logo nesse primeiro processo, ela vai quebrar o amido e o glicogênio em maltose. Por quê? Porque a glicose é uma fonte de energia muito grande pra gente e ela é muito fácil de absorver no nosso organismo. Ela vai direto dos nossos vasos sanguíneos, ela é absorvida direto
diretamente pelo nosso sangue. Seguindo aí, a gente vai ter a faringe. A faringe é uma parte do nosso sistema digestório que vai ligar o nosso estômago, a boca com o nosso estômago. A gente não pode confundir laringe com faringe, tá? A laringe faz parte do sistema respiratório. A faringe já faz parte do sistema digestório. Existe uma válvulazinha que a gente chama de epiglote aqui perto, que ela vai fechar e abrir de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, quando a gente respira, a epiglote vai estar tampando a nossa faringe para o ar poder passar pela laringe. E quando a gente está comendo, a epiglote vai fechar o quê? A nossa laringe, para que o alimento que a gente está deglutindo não vá para o nosso sistema respiratório. Vai para onde? Para o nosso sistema digestório. Às vezes, quando a gente engasga, a gente está se alimentando. Quando a gente engasga, é porque muitas das vezes algum grãozinho, alguma coisa, errou o caminho. A gente está mastigando, engolindo muito rápido e a epiglote fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E o que acontece? Ela meio que se engana, sabe? Então ela vai acabar fechando a faringe, vai deixar a laringe aberta e aí o alimento vai para onde? Para a laringe. Sorte a nossa que nós temos, né, um sistema muito organizado e inteligente, que quando a gente percebe que o alimento foi pro lado errado, a gente faz o quê? A gente tosse para poder o quê? Botar essa coisa que entrou pelo tubo errado para fora, né? Chegando agora no esôfago. O esôfago tem uma função muito importante. O esôfago é um órgão que faz movimentos peristálticos, são movimentos involuntários, que a gente não fica controlando. Ele não é o único órgão que faz esse movimento. A gente vai ver que o estômago, o intestino também faz. O movimento peristáltico, ele não vai depender da gravidade, né? Então, assim, ele não tá fazendo aquilo ali porque nós estamos sob pressão da gravidade, né? Sobre a ação da força gravitacional. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele é o sentido que o alimento tem que ir. E aí esse processo, desde lá da boca, né? Passando pela língua, formação de um bolo alimentar, né? Quando você macera bastante seu alimento, que você acabou de ingerir, e você começa a engolir esse alimento, você tá formando o bolo alimentar, que é esse processo de deglutição. O esôfago faz esses movimentos peristálticos para poder ajudar a levar esse bolo alimentar até o estômago, tá? Então por isso que ele faz esses movimentos involuntários e que não é a favor, né? Não tem nada a ver com a gravidade. Beleza, e agora o seu bolo alimentar chegou aonde? No seu estômago, que é, né, o que a gente fala bastante sobre o processo digestório aí, que é o órgão, né, o topzera. Lá no estômago a gente já vai ter a ação do suco gástrico, que ele é extremamente ácido, ele tem um pH lá por volta de 1,5 a 2, e ele vai fazer o quê? Uma transformação química. Então aí já começa o seu processo de digestão química, de fenômeno químico. Até então era físico, agora a gente tem o químico, que por conta desse pH e de várias enzimas que estão presentes nesse suco digestivo, o bolo alimentar vai ocorrer uma modificação, um processo chamado quimificação, e vai se transformar em quimo. No estômago a gente tem duas importantes enzimas que vão atuar aí no suco digestivo. As pepsinas, ela vai transformar as proteínas que você está ingerindo naquele alimento ali em peptonas, que vai ser de melhor absorção pro corpo humano. E a lipase. Lipase vai quebrar, degradar lipídios. E o que dá essa acidez enorme dos sucos digestivos, né, do suco gástrico, é o ácido clorídrico, que está presente ali junto com a água, formando esse suco digestivo, tá? Então, no suco digestivo, que ele é liberado pelas paredes do nosso estômago, né, mas produzido por uma outra glândula anexa aqui que eu já vou falar, ele é composto de água, ácido clorídrico e essas enzimas digestivas, beleza? Gente, qualquer dúvida, você coloca aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo vocês. Lembrando, isso aqui é um resumo do resumo e eu tô falando somente a parte fisiológica, as funções dos órgãos do sistema digestório. Vendo aí na figura, você vai ver que o estômago, ele também vai ter movimentos peristálticos, porque ele vai levar o quimo que foi formado, né, para o intestino delgado. Só que antes de chegar no intestino delgado, ele passa pelo duodeno. Lá no duodeno ele vai ter a ação do suco pancreático. Lembra das glândulas anexas? O pâncreas é uma glândula anexa que no sistema digestório ele é muito importante também para esse suco pancreático aí, para agir quimicamente nesse quimo que foi formado.
O pâncreas ele vai ter outras funções também no nosso organismo, assim como o fígado, que tem a ver com produção de alguns hormônios, né? O glucagon, tem a ver com o controle de glicemia no nosso corpo. Esse suco pancreático, ele vai ter um pH mais alto, e aí então ele vai neutralizar esse quimo formado, ele vai ter na sua composição bicarbonato. Também a gente vai ter ali, agindo no duodeno, a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela produz bile, que é um emulsificador de gorduras. A bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula, ela ajuda as ações das enzimas digestivas. Também, ali no duodeno, antes de chegar no intestino delgado, que é essa região antes de chegar no intestino delgado, vai haver a produção do suco intestinal, que vai estar cheio de enzimas ali, como lipases, maltases, peptidases, assim, que vão ajudar mais ainda esse processo de absorção dos nutrientes, essa quebra. A enzima, ela sempre vai quebrar, ela vai sempre acelerar o processo. Então, quando o quimo começou ali no duodeno já a se modificar quimicamente, ele vai sair do duodeno, vai para o intestino, para o resto do intestino delgado. Ali no intestino delgado é que no intestino em si começa já a absorção dos nutrientes. No intestino delgado vai haver a absorção de nutrientes e a transformação do quimo em quilo, que é quilificação, o nome desse processo. Então, só nessa caminhada aí, né, do nosso bolo alimentar, quando chega lá no estômago, se transforma em quimo, do estômago vai para o duodeno. No duodeno vai ter a ação do suco pancreático produzido pelo pâncreas, vai ter a ação também do suco intestinal ali, também produzido no duodeno. E aí passou do duodeno, o nome já não é mais quimo, é quilo, e aí vai para o intestino delgado, onde tem uma absorção de nutrientes maior. Falei também do fígado, que o fígado ele vai produzir essa bile, ele é uma glândula anexa que também vai emulsionar, né, vai fazer com que as gorduras sejam quebradas, então ele é extremamente importante. Vou contar um OBS aqui. Eu não sei se é de problema de família, mas eu já tirei minha vesícula biliar, né, aos meus, acho que 11 anos. A minha mãe já tirou também, meu marido também tirou recente. E aí, assim, algumas pessoas, no caso da minha mãe, ela tem muito problema. Se ela come coisas muito gordurosas, ela passa mal, tipo, se sobrecarrega o fígado, porque a vesícula, ela vai o quê? Vai armazenar aquela bile ali, e quando você estiver comendo alguma coisa muito gordurosa, ela vai liberar a bile e ajudar no processo de digestão. Quando a gente tira a vesícula, a gente não morre não, né? A gente não tem um problema maior não. Mas acaba sobrecarregando o nosso fígado, que à medida que ele tá produzindo, ele já vai ter que liberar essa bile. Quando vira e mexe eu exagero um pouquinho, né, na comida, pode ser que eu tenha uma diarreazinha, pode ser que eu fique enjoada, né? Alimentos também à base de chocolate sobrecarrega muito o fígado, alimentos gordurosos de maneira geral. Tá? Eu tirei minha vesícula porque deu cálculo na vesícula, né? A bile foi empedrando. Também posso fazer um vídeo depois explicando esses problemas, tipo videozinho de curiosidade, né? Beleza, o quilo passou do intestino delgado e vai para o intestino grosso. No intestino grosso é aonde ocorre a absorção de água e íons. Lembra que eu falei lá em cima que o processo digestório é importante para absorção de nutrientes, íons e água, fornecer íons e água para o nosso corpo? Então, no intestino grosso é onde ocorre essa absorção de água e de íons. Ali também, só a nível de curiosidade, existem algumas bactérias que sintetizam algumas vitaminas, né? Ajudam a gente também no processo de vitaminose. O pH intestinal, ele é básico, tá? Ele é alcalino, ele vai variar de 7 a 8, tá bom? O legal do intestino são essas vilosidades. Sempre a questão de prova, né? Quando perguntam, assim, o porquê dessas vilosidades, é óbvio que não é uma pergunta muito direta, né? Envolve todo um contexto. Mas essas vilosidades do intestino, né? Ele tá todo voltado, assim, porque a gente acha que o intestino é pequenininho, mas ele tá todo amassadinho dentro da nossa pança. E isso ajuda essa melhor absorção dos nutrientes da água e dos íons, aumenta a superfície de contato e poder absorver melhor aquilo que está sendo oferecido pelo quilo. O que não é absorvido, ele vai em sentido reto e ânus para começar o processo de excreção. Aquilo que a gente não usou, a gente vai colocar para fora. E é ali no intestino grosso que, como ele está absorvendo água
e íons, a consistência das nossas fezes começa a ficar pastosa. Então, quando você tem diarreia, acontece de você colocar muita água para fora, não houve absorção de água no seu intestino grosso. É por isso que a gente tem que tomar soro fisiológico para a gente se repor o líquido que a gente perdeu, entendeu? Por isso que a gente bebe muita água, a gente fica meio debilitado quando tá com diarreia, porque a gente perde muito líquido, não houve absorção alguma no intestino grosso. E em contrapartida, eu também gosto muito de falar sobre a prisão de ventre. A galera que tem o intestino muito lento e tem dificuldade de evacuar, acontece que as fezes ficam presas muito tempo ali no intestino grosso, principalmente na parte do reto, que é onde existe a maior absorção de água. E aí, quando você resolve, né, quando tá com muito acúmulo ali e consegue expelir as fezes, ela tá muito dura, ela tá muito grande. Também não é legal quando você sentir vontade de ir ao banheiro fazer o número 2, não ficar segurando. Sentiu vontade e vai. Porque quanto tempo você ficar segurando aquelas fezes ali no reto, mais vai absorver a água e mais o que? Quando você resolver ir fazer, vai estar mais duro ainda. Tu pode reparar, eu sei que é meio nojento o que eu vou falar agora, mas é um fato. Você pode reparar que a primeira parte que sai do seu cocô tá muito dura e o restante tá bem molinho. Por quê? Essa primeira parte tá ali no reto, então tá absorvendo muita água e muitos íons, então a tendência é ressecar as fezes. Por isso que logo a primeira partezinha que sai é aquela que tá mais dura e depois vai saindo as outras partes mais molinhas que estão no intestino grosso, né, mais para cima do reto. Então as fezes são substâncias orgânicas não absorvidas pelo nosso intestino, que a gente vai botar para fora. Esse é o processo de excreção. Então aqui fiz um resumo do resumaço para vocês sobre o sistema digestório e todo esse processo aqui, algumas enzimas muito importantes que podem cair na sua prova sim, que os professores geralmente cobram. E relaxa que se não ficou muito detalhada essa aula aqui, vai ter uma aula só de exercícios, tá? Específico de galerinha de vestibular, que vai sair no final do mês, né? Que é um resumão de todas as aulas que eu dei. E aí você vai ter umas informações a mais, né, que eu vou falar sobre o processo digestório e as outras aulas que eu montei aqui, tá bom, gente? Então, se não ficou muito detalhado, relaxa que a gente vai somar mais informações pra vocês numa próxima aula, beleza? Galera, eu espero muito ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui, um resumão sobre sistemas digestórios. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, por favor. Segue a gente nas redes sociais, a gente tem a página no canal, eu tenho o meu Facebook também, que você pode mandar as dúvidas que você precisar. O meu Instagram é um pouquinho mais pessoal, mas sempre a galera manda dúvida pelo direct e eu respondo, tá? Vocês também podem mandar e-mail, vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo, beleza, gente? Então é isso, até um próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo e fui!